nós atravessamos por tempos muito difíceis nesta terra. Posso, sem nenhum medo, lhes afirmar, um afirmativo: estamos nos aproximando da maior data na história do ser humano, nos dias atuais. Estamos nos aproximando do aniversário desta igreja e também da avó. Qual não deva ser a nossa felicidade quando nos encontramos na condição de escolhidos do Senhor. Escolhido de Deus, escolhida de Deus. Não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei. E não vos nomeei para uma coisa qualquer, mas vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. É tão bom ouvir de Deus: eu te escolhi. É tão bom ter a prova dessa escolha quando eu olho para todo o passado vivido e volto lá em Jesus. E eu contemplo na palavra do Evangelho os anos, os séculos se passarem e chegarem dias em que eu, o senhor, a senhora, você jovem, pode, deve, precisa ter a consciência perfeita, que não está aqui por estar, como eu disse no início da reunião, que não veio aqui por vir, que não veio aqui por um costume, que não veio aqui por um hábito, mas eu vim aqui, pastor, porque eu sou escolha do céu. Eu sou escolhido de Deus para assistir esta reunião nesta noite, para cantar, para tocar, para reger, para pregar. E quantos não podem estarem sendo escolhidos exatamente neste momento, ao nunca ter deparado com esta reunião e estar deparando agora? Ele disse: eu vos escolhi. Não é o senhor, não é a senhora, não é você quem me escolheu. Fui eu. Eu quem? Eu Deus. Eu Jesus. Eu príncipe da vida. Que felicidade, meu irmão. Que felicidade, minha irmã. Eu saber que se Deus tivesse levantado este Consolador há 200, 300, 400, 500 anos atrás, não seria eu. Se Ele tivesse deixado para levantar, para formar este Consolador, daqui mais 100, 200, 300, 500, também não seria eu. Mas eu sou feliz. Eu tenho a alegria dos céus, eu tenho o contentamento em aqui estar, porque eu sei que eu sou esta escolha de Deus. Escolha que Ele fez, que Ele levantou, que Ele formou, depois de tanta luta, depois de tanto sacrifício, depois de tantos profetas. Ah, se eu pudesse, tivesse tempo para falar, para pregar o nome de todos eles. Depois de Moisés, depois de Santo Josué, depois de Santo Elias, depois de Santo Eliseu, e assim sucessivamente. Depois do próprio Pai, ver o tempo passar, ver o grande silêncio acontecer, grande silêncio entre a terra, haverá grande silêncio entre os céus e a terra, a tua palavra se cumpre. E o que é que Ele faz? Ele então diz agora: eis que enviarei o meu Filho amado. E Ele envia o seu Filho amado. O mundo recebe? Sim. De uma forma tão brutal. De uma forma tão mal. 33 anos. Uma vida tão curta, materialmente falando.
Um ministério tão curtíssimo. Mas, com tudo isso, ele fala aos seus. Ele prega, ele ensina. Ele fala, eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu não vou deixar vocês sozinhos. E não deixa mesmo. Ele não disse quando seria, se seriam pouquíssimos anos, dias, meses, não. Ele disse, eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir para o Pai. E é nesse pedido que nós já contemplamos a submissão de Jesus. Ele já nos ensina em primeira linha a sermos submissos. Ele já fala conosco. E Ele nos dá o Consolador, tantos séculos depois. Consolador que faz parte da minha, da tua, da nossa vida. Como se não bastasse, o início da promessa Ele conclui. Ele nos dá também um profeta, um pastor por excelência. E Ele deixa conosco. O Consolador fica 16 anos na vida do corpo conosco ali. Depois 44 anos um profeta. Irmãos, que felicidade. E faz parte do que este profeta nos ensinou. Sabem o quê? Que a edificação da fé, edificação, o crescimento, a elevação da nossa fé, ela aconteça na igreja. Mas faz parte também que a manifestação da fé, ela seja mostrada ao mundo. Daí nós entendermos porque só nesses tempos, tempos de Deus e não do homem, é que Ele formou o Consolador, é que Ele formou este último profeta. Daí entendermos que nós vimos aqui, como eu disse no início, e volto a repetir, não por costume. Nós vimos aqui para edificar a nossa fé, para crescer a nossa fé, para aumentar a nossa fé, e principalmente neste momento tão propício, e ao mesmo tempo mostrar, manifestando as obras da nossa edificação. Quando eu leio esta palavra, manifestando as obras da nossa edificação, eu vejo que lá adiante, mais tarde, vai dizer São Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3 e no verso 3, já é manifesto que vós sois carta de Cristo, escrita não com tinta, até porque tinta apaga, tinta borra, tinta rasga, mas com o Espírito Santo de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou seja, no seu coração, no meu coração, nos nossos corações, está escrito esta manifestação das obras. E que obra é essa, pastor? Que obras são essas, senão a obediência a Deus, a Jesus, a Santa Avó e ao Primaz? Mas acontece, meus queridos irmãos, que com todo este conhecimento, com toda esta sabedoria que temos, muitas vezes eu digo, porque não são poucas, dentro da igreja, dói o coração. Mas eu preciso falar. Dentro da igreja, existe, não é pouco, a falta de um relacionamento profundo entre os próprios irmãos e, olha, que podemos dizer até entre o ministério. Falta de um relacionamento profundo, eu disse. Por isso a palavra lá em Mateus 7:21 diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra, e é inclusive confirmada
pela palavra que ouvimos e vemos aqui nos ensinos do santo irmão Aldo, que somente no céu há perfeita harmonia de coração e completa unidade de opinião. E sabemos que aqui na terra sempre foi e sempre haverá determinados desentendimentos que acontecerão por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Quando eu digo que existe essas pessoas ainda que não conseguem manter um relacionamento profundo, nem mesmo entre os irmãos, eu posso lhes afirmar também pela palavra do profeta e pela palavra de Jesus, que é exatamente por falta de conhecimento e até mesmo de compreensão que isso acontece. Quando eu disse e li Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, é porque realmente há falta de conhecimento. Ah, pastor, mas pode faltar falta de conhecimento na igreja? E por que não? E por que não? Se eu não me aplico na obra, eu não aprendo. Se um aluno não aplica-se naquilo que é aprendido, que é ensinado pelo teu professor, ele sai dali vazio. Ele não consegue nem sequer aprovar e passar de um ano para o outro. E eu lhes digo que para entrar no céu é muito mais difícil. Eu lhes digo sem medo de errar. Por quê? Porque Tomé e Felipe andavam, carregavam as alparcas de Jesus nas areias das praias quando passava com Jesus. Mas no momento em que Jesus disse para eles, o caminho por onde eu vou vós conheceis. O que foi que aqueles dois fez com Jesus? Um para de frente com o outro e faz o quê? Você conhece Tomé? Você conhece Felipe? E o que é que o Evangelho nos mostra? Um Jesus que para, que vê um perguntando para o outro, você conhece fulano? Você conhece fulano? E Jesus fala o que para eles? Tomé e Felipe, há tanto tempo estão comigo e ainda não me conhecem? Por isso, meus queridos irmãos, irmãs, é que eu lhes falo neste momento. Muita gente se engana achando que conhece esta igreja, achando que conhece o santo profeta irmão Aldo, achando que conhece a Santa Avó, mas na verdade não conheceram e não conhecem. Mas poderão conhecer se um dia, de verdade, compreenderem os mistérios do reino dos céus e passarem por conseguinte a viver o amor puro e perfeito, com que Jesus nos dá este Consolador, com que Jesus nos dá este profeta, que é para quê? Para nos guiar na verdadeira justiça e nos verdadeiros caminhos retos e justos do Senhor. É exatamente isso. É exatamente o que acontece. Alguém pode falar, mas o pastor disse que haverá desentendimento. Mas é preciso, meu irmão, muitas vezes saber dominar uma situação. Muitas vezes existe sim até um desentendimento pessoal entre uma pessoa e outra pessoa. Eu até certo ponto digo que isso seja natural, mas que isso não poderá deixar abalar a fé. Mas como não vai deixar abalar a fé? Irmãos, é até tolerável. Sabe quando? Quando existe pensamento contrário, e na maioria das vezes, não ter esse relacionamento profundo entre irmãos, eu particularmente até acho tolerável em algumas circunstâncias, lógico. Desde que um lado existe o sincero desejo de defender o propósito de Deus através da nossa fé. E principalmente, a fé nos santos. A fé nos santos de Deus. Mas agora nós chegamos lá, hein? A fé nos santos. Edificar a fé, eu disse, crescer na igreja. Manifestar a fé ao mundo, para que eles possam ver em nós esse diferencial da escolha de Deus. Os irmãos se lembram, é lógico, os mais novos não vai se lembrar, não se lembram do fato, mas se lembram dos sermões, das mensagens, são inúmeras pregadas. Mostrada que no início da nossa igreja,
ela era como as demais. Pregava apenas a fé em Jesus. Pregava apenas a fé em Jesus. Era assim. Quando a senhora Rosa, em 1954, vem para aquela tenda, que era, na verdade, o início da obra, e ela encontrou ali alguns pastores pregando apenas o nome de Jesus. O que foi que aconteceu? Os irmãos se lembram? Ela logo, ela diz não. Por quê? Porque era já usada por Deus. Tem algo errado. Ela se aproxima de quem? Daquele que mais se destacava como pastor ali. Quem era ele? Pastor Eurico Matos Coutinho. E então começou a mudar o posicionamento daquela igreja, o posicionamento daqueles líderes, o posicionamento daquele povo. E ela disse o quê? Eu quero, você vai pregar hoje. Vai pregar o nome de todos os santos. Vai pregar os santos de Deus. É o que acabei de ler. É a mensagem profética que o nosso profeta deixou conosco. A fé desta igreja é firmada nos santos. Como poderia Deus ter voltado? Como poderia o Pai ter encontrado alguém para formar a tua igreja? Para levar o teu povo ao céu? Mas um povo que não crê nos santos não era nada diferente do que já existia. Daí a necessidade de mudar e passar a pregar os santos de Deus entre nós. Oh, irmãos, como é gostoso buscar a essência do Espírito de Deus, a sabedoria dos céus. E dali então, é lógico, é óbvio que alguns pastores deixaram aquela tenda. Disseram, isso não serve para mim, não creio assim. Muitos ali deixaram e não ficaram ali. Mas Eurico, grande pastor Eurico, e qual foi a sua determinação? A avó disse, vai pregar a fé nos santos, inclusive em Maria Santíssima. Eu até imagino, parece estar vendo com os olhos, uma senhora já na idade que possuía, entrar em uma igreja, onde não criam nos santos, não pregava a fé nos santos, onde não pregava a fé em Maria, e falar a partir de hoje vai se pregar aqui a fé nos santos e a fé em Maria, e o senhor vai pregar, escalar o bispo, que era na época o pastor Eurico. A partir dali eu enxergo ali, meus irmãos, a atuação do Espírito Santo de Deus, como se deu na vida dos santos apóstolos. Santos apóstolos. Sabem por quê? Na casa de Deus manda Deus. Quem ama Jesus leva sua mãe para casa. E quem leva sua mãe para casa recebem os filhos. É assim? Quem ama Jesus leva sua mãe para casa. É verdade. É verdade. Daí eu dizer, inicia-se ali o ponto, marco, a partida. A atuação do Espírito Santo de Deus, desta vez de verdade na vida de uma igreja do céu. Uma igreja que o Pai conclamou a igreja dos santos apóstolos. Igreja a ser restaurada. Igreja que Ele nos deu esse consolador e por conseguinte nos deu a nossa santa e querida avó Rosa. Mas o mundo não compreendeu. O mundo não tem compreendido. E ainda hoje, muitas criaturas nos combatem.
Não aceitam. E eu tenho dito, e por que não aceitam, minha santa avó? Por que não aceitaram os santos? Não aceitaram esses dois santos gloriosos? O nosso querido profeta, o nosso querido e santo irmão Aldo. Não receberam esta unção. Unção que os santos apóstolos receberam. E se tornaram santos. Porque até então era o João, era o Pedro pescador, era o Mateus. Mas que, tão logo, escolhidos pelo Senhor, puderam, naquele dia, tão próximo de sua crucificação, recebê-lo e serem ungidos por Deus como santos nesta terra. Embora vivendo na terra, embora pescando, embora vivendo uma vida, um trabalhador, a ser chamado pelo Cristo, inclusive para salvar vidas, para pescar homens e mulheres santos e santas no Senhor, que pudessem se converterem, que pudessem aceitar do Pai esta missão. E eu vejo ainda nos dias de hoje, muita gente, não são poucas não, até grandes conhecedores do Evangelho. Não estou falando isso com o interesse de ofender a ninguém ou de falar de alguém, mas sim de ensinar a igreja de Deus, o povo de Deus, o grande diferencial desta igreja em crer nos santos. Santos de Deus. Quando nós vemos, lá em Mateus, no capítulo 16, verso 16, Jesus se aproximar dos seus apóstolos e perguntar para ele, quem vos dizem que eu sou? E Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus diz para ele, Pedro, quem te mostrou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus dizia para eles, quem mostrou isso para vocês não foi carne, não foi homem, mas foi Deus. E eu quero vos perguntar, Deus poderia mostrar isso a eles? Fazer eles conhecerem a Jesus? Se não estivessem possuídos já daquele dia pelo Espírito Santo de Deus? Eu lhes digo que não, porque não há comunhão entre os céus e a terra se não houver a participação efetiva do Espírito Santo de Deus. Mais adiante nós vamos comprovar isso. E quando é lavar pés, eu vou lavar os pés de vocês. Pedro novamente, o meu não, Senhor. E ele não diz isso por um desrespeito, meu irmão, não. Ele não disse isso por uma malcriação, não. Ele achou muito. Ele disse, nossa, o mestre lavar o meu pé. De jeito nenhum, vou deixar isso acontecer. Eu creio que ele deve ter pensado, é eu que tenho que lavar o dele, agora ele vai lavar o meu. E o que foi que Jesus disse para ele naquele dia? Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E o que é que ele responde? Quando Jesus fala isso, ele disse, Senhor, me lave por inteiro. Agora, a essência da resposta, ela vem de onde? Do céu. E de quem? De Jesus. O que Jesus diz para ele naquele momento? Vós, os meus discípulos, já estáis limpos. Nem todos, menos um. Na minha Bíblia está dito assim. Nem todos, menos um. Quem era o menos um? Judas Iscariotes. Ou seja, Jesus está mostrando para ele que todos aqueles demais, os 11, eles já estavam limpos no Senhor. E se eles estavam limpos, como alguém pode ser limpo se não foi lavado pelo Espírito Santo? Me respondam. Eles já eram limpos, possuidores do Espírito Santo. E hoje, ainda hoje, tantos e tantos séculos, de quando em quando eu ouço alguém dizer que os santos apóstolos foram recebedores do poder do Espírito Santo no dia de Pentecoste, ou seja, 50 dias depois da Páscoa.
depois da ressurreição de Cristo, e não foi. No caso dos apóstolos, entendam bem, estou afirmando no caso dos apóstolos. Por isso se tornaram antes de Pentecoste. Jesus a escolheu e formou santos, da mesma forma como escolheu e formou santa e santo. O santo consolador, a nossa avó. O santo profeta, nosso irmão Aldo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, creiam nesta obra do nosso Deus, na formação desta igreja, na formação dos santos, e daí a razão para crermos em todos os santos do céu, em todos. Temos grande respeito e maior veneração por Virgem Maria Santíssima, a Mãe do Senhor. Por isso esta igreja é bem-aventurada. Por isso recebemos o dom de sermos hoje o povo escolhido de Deus. O povo, a uma igreja que nasceu do céu. Confiem. Creiam no santo irmão Aldo, mas creiam de todo o teu coração, de toda a tua alma, e não tenham dúvida. Não tenham dúvida, porque o pior estado de um ser humano é o de dúvida. E Jesus não se agrada disso, nem um pouquinho. E não se agrada mesmo. Ah, como é que o senhor sabe que não? Vá no Evangelho. Vai lá no livro do Apocalipse e vê o que ele diz a respeito do duvidoso, a respeito do morno, quando ele diz, oxalá, antes fosse quente ou antes fosse frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha aí. Olha aí. Precisamos nos decidir, irmãos. E a decisão perfeita é que, na qualidade, na condição de escolhidos dos céus, não deixarmos esta obra nunca. E eu digo mais, aqueles que se estiverem me ouvindo um dia deixaram, eu lhes convido em nome do santo profeta irmão Aldo, em nome de Jesus o Cristo, Senhor da vida, que retomem seus lugares. Que se reavejam com o santo consolador. Porque, meu irmão, minha irmã, enquanto este coração bater, que não é mais um coração de pedra, e nós falamos disso, já é manifesto, já é sabedouro, já são conhecedores de que são carta de Cristo. Ele está querendo falar para mim, para o Senhor, para a senhora, para você jovem. Nós somos como um memorando em uma empresa, dizendo, ó, tal coisa assim, assim precisa ser feito. Jesus, através deste seu grande apóstolo, ele disse para nós, vocês são carta de Cristo. Já é manifesto. E não é carta escrita com tinta, não. Não é essa que está registrada apenas na letra, não. Não é essa que foi escrita em pedra, não, como Moisés escreveu. Ele disse, é carta que está em vosso coração, em tábuas de carne. Quando ele fala de tábuas de carne, é o coração. Escrita com sangue. Derramado na cruz do Calvário, para mim, para a tua, para a nossa vida. Eu não posso ir adiante, tenho que encerrar. Mas eu quero dizer a reunião de amanhã, segundo a informação, me parece ser de 2 horas. Nós iniciamos às 11 e terminamos às 13. É isso mesmo, né? É, né? Então eu convido os irmãos que puderem. Está difícil, eu até estou fazendo um convite, mas os irmãos já devem saber aí como está a situação aqui. O que eu nunca esperei ver na minha vida. Eu nunca achei que viria, mas eu vi. E ficou até um tanto triste. Os irmãos estão prestando atenção como está o mundo quando eu falo que está doente e enfermo?
precisarmos anotar o nosso nome para termos o direito de ir à igreja? E assim mesmo tem muita gente que não vem. Não estou dizendo aqui, tá? Não estou fazendo um contexto com os irmãos. Mas por aí existe. Bancos vazios, muito vazio, de pessoas até que falam, não, hoje eu não vou. Ah, meus irmãos, ah, meus queridos e amados irmãos, se essas pessoas soubessem o que estão perdendo. Se essas pessoas tivessem a consciência de um encontro marcado com o céu, e falhar, e virar as costas para Deus, o quanto é doloroso, o quanto é triste, elas estariam aqui. Pensem nisso, o tempo não dá mais. Aliás, os irmãos vão ter que me perdoar, eu esqueci, aqui eu passei, aqui ainda tem um hino do coral. Eu pergunto aos irmãos, apresenta hoje ou deixa para amanhã, irmãos? Para amanhã? Hoje? Nós vamos ouvir, irmãos, com o coral, então, o fim está próximo. Prestem muita atenção na letra deste hino. E amanhã nós daremos sequência a esta mensagem, até porque a segunda mensagem é falando praticamente do mesmo assunto, só que de uma outra maneira. E nós vamos dar sequência e vamos compreender o que é realmente o Consolador, o quem é e o nosso querido profeta Santo Irmão Malton.
Agradeço de coração a todos os irmãos, irmãs, a sua atenção. Agradeço ao coral pelo trabalho maravilhoso que fizeram, aos obreiros, enfim, a todos os nossos irmãos. Digo que foi muito prazeroso estar aqui nesta noite, participar com todos os irmãos desta reunião, de mais este aprendizado com Jesus, com o profeta Santo Irmão Aldo e com a avó. Confiem, irmãos, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Não desanimem por nada. Deixa que venham as lutas, viu? As lutas vêm. E a palavra de Deus ainda diz mais. Quanto maior a luta, maior será o teu galardão. Vamos orar? Santíssimo Deus, onipotente Pai, estamos encerrando mais este culto de louvor e adoração aos céus. É um momento importantíssimo para nós, Jesus, para a tua igreja, para o teu povo, onde viemos buscar valorizarmos mais ainda o teu sacrifício, na luta, no empenho, junto com vossa mãe, a nossa mãe, Virgem Maria, em formar o outro Consolador, em nos dar o pastor por excelência, o nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Querido servo de Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela honradez, pelo caráter, pela moral elevada que sempre possuíste e que, através do sangue do Cristo na cruz, através do voto que fizeste ao Santo Consolador, a nossa avó, pudesse nos conduzir com mão forte, com mão poderosa, para que cada um de nós pudéssemos hoje, Irmão Aldo, te compreender mais, te entender mais. Receba a nossa gratidão, profeta de Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso muito obrigado por tudo que o Senhor nos fez, por tudo que sempre foi e que és para nós. Jesus bendito, Mãe Virgem Maria Santíssima, a Igreja Apostólica vos ama, vos adora, vos compreende, e essa compreensão que os senhores nos deram faz parte daquilo que deram ao profeta, que deram ao Consolador e que nos transmitiram através da unção preciosa do céu. Dai-nos a bênção, dai-nos a graça, ó Pai bendito. Temos vivido dias tão difíceis, um mundo tão corrompido, Pai, um povo sofrendo, sendo esmagado, Pai, pelo inimigo. Eu quero te pedir, cura, Pai, dá a tua bênção, da tua graça, da tua unção, a tantos quanto não conhecem o Senhor, não conhecem as senhoras, Mães Gloriosa. Mas certa vez o Irmão Aldo nos mostrou, Virgem Maria, que a Senhora tem visitado muitos lares não apostólicos, no intuito de encontrar corações bons e salvar. Quanta alegria saber disso. Estenda teu manto sagrado, junto com o manto da nossa querida avó, e salva a humanidade, Jesus. Santa Avó, Virgem Maria, profeta de Deus, dai alívio, dai sabedoria, dai entendimento, ainda que seja no último segundo, no último suspiro de alguém, para que, se não possível, salvar o corpo, mas salve o espírito, a alma. Ó Vó bendita, ó Deus glorioso, nós te agradecemos por isso. A quantos dos nossos irmãos apostólicos, Pai, em leitos de hospitais, internados, alguns até entubados, Pai. Ó Mãe Virgem Maria, tenhas misericórdia. São teus filhos, são tuas filhas, e só mesmo a Senhora, avó, junto com Jesus, com o profeta, pode saber a situação espiritual, mas na qualidade de servo da Senhora, do Senhor, profeta de Deus, eu te peço,
tenhas misericórdia. Dá a tua bênção, dá a tua graça, dá a tua unção. Levanta essas pessoas, ó querido irmão Aldo. Devolve as suas famílias. Faça com que elas possam terem a alegria, o contentamento de serem reconhecedores do teu poder, da tua unção, da tua graça. Nós esperamos assim. Eu não vou citar nome de enfermidade. O Senhor sabe, conhece toda, seja qual for. Desde o solado do pé ao alto da cabeça. Abençoa, Pai. Liberta as pessoas enfermas. Da saúde, da paz. Dá-lhes entendimento e sabedoria. Sabedoria dos céus para vencer o mundo. As tribulações e as lutas. São nomes também que temos aqui na caixa de oração sobre este púlpito. Coloco minhas mãos. Mas não são elas quem salvam e curam, são as vossas mãos. Ó Jesus, eu te peço em teu santíssimo e sagrado nome, dá a tua bênção a essas pessoas. Eu não sei o que elas pedem, o Senhor sabe. Eu não conheço o seu coração, o Senhor sabe, conhece o coração e a mente. Dá saúde para elas. Abençoa desde o recém-nascido ao mais idoso. Abençoa toda a família apostólica, todo o ministério apostólico, todo o povo apostólico. E despede de cada um de nós na tua santa paz, nos guiando pelos caminhos por onde vamos seguir. Proporciona-nos uma noite de descanso e de paz. E que possamos no dia seguinte, se não presencialmente aqui, mas de alguma maneira, estar unido, ligado aos senhores no reino dos céus. E estar aqui pela tua bênção, pela tua presença. Pai bendito, despede de todos nós na tua paz. Recebam, irmãos, a bênção de Deus nosso Pai, a bênção da Santa Vó Rosa de Maria Santíssima, a bênção do nosso santo profeta irmão Aldo, que esta bênção, juntamente com a bênção de todos os santos dos céus, possam todos receber esta bênção gloriosa em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a nossa reunião. A Santa Vó Rosa vos abençoe grandemente.